Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre doenças e curas, um pouco sobre este assunto, que eu acho isso bastante relevante. Porque sofrer e não saber o que fazer para sair dessa roda viva dói demais. Como abrir, esse cadeado que nos envolve muitas vezes nessas circunstâncias desafiadoras, difíceis, como sair de tudo isso? O sentido da existência não está fora de nós, mas está dentro de cada um de nós. Jesus uma vez se colocou assim: os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores, para levar eles ao arrependimento. Então, onde ocorre o arrependimento? O arrependimento ocorre na consciência. Será que naquela época a expressão que poderia ser usada era arrepender-se, quer dizer, tomar consciência? Os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim para os justos, mas vim para aqueles que estão em algum equívoco, em alguma necessidade, para levá-los a uma consciência, disse Jesus. Então hoje eu quero falar um pouco sobre as doenças, curas, as adversidades, os obstáculos e consciência. Porque Jesus, no fundo, ele diz assim: eu vim chamar aqueles que estão com algum problema à consciência, vim chamar os doentes à consciência. Se eu perguntar assim para alguém, para você, como está a sua saúde? Então, alguns vão responder assim: eu estou gripado, eu estou com uma gastrite. Nós nos referimos ao corpo enfermo, quer dizer, nós nos referimos ao corpo enfermo e não ao ser humano que está. Essa pergunta é bem profunda. Como está a sua saúde? Eu estou gripado. Essa é a resposta, quer dizer, o corpo está com um problema. Mas será que é o ser completo que está com alguma dificuldade? Quando nós respondemos assim: eu estou gripado, quer dizer, todo o ser completo. Embora a resposta seja incompleta, ela retrata, ela revela uma verdade, uma realidade. O corpo nada faz por si mesmo. Imagine um cadáver, ele não faz nada. O corpo do ser humano vivo deve o seu funcionamento, toda a sua organização à essência, à alma, à consciência que está lá no corpo, unida, fazendo parte de tudo isso. Allan Kardec, na pergunta 136 do Livro dos Espíritos, diz assim: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E os benfeitores respondem: uma massa de carne sem inteligência, um churrasco, certo? Qualquer coisa, menos um ser humano. Então a consciência, a nossa essência, o nosso eu, a alma, reúne, apresenta todas as informações que costumam se manifestar no corpo, onde se tornam visíveis. Então podemos dizer assim que o corpo é algo que muitas vezes faz a consciência ficar visível. Não apenas o corpo, mas nós vamos falar bastante aqui sobre a doença, mas também nossas adversidades, nossos problemas, todas as circunstâncias materiais. É uma materialização do que reflete a nossa consciência. Então, e quando algo falha nesse conjunto corpo-consciência, costumamos dizer assim: eu estou doente. Consideremos que se a falha, se alguma coisa, a perda de harmonia, uma perturbação nesse equilíbrio ocorrer na consciência e não no corpo. Como isso vai se manifestar? Haverá de refletir, tornar-se visível materialmente de alguma forma, que poderá ser num problema, numa dificuldade, num obstáculo, numa circunstância ou numa doença no corpo. O corpo, nesse caso aqui, seria um meio visível, concreto, material daquilo que a consciência está tentando equacionar. O corpo conduz à honestidade, revela. Emmanuel, Joana de Ângelo e André Luiz vão dizer assim: Emmanuel, primeiro, podemos garantir, olha, isso é bem profundo, podemos garantir que o número de enfermidades orgânicas, físicas,
sem interferências psíquicas, é muito pequeno. Joana de Ângeles. Toda doença do corpo é uma mensagem de que algo não se encontra bem. Algo lá dentro está sendo mexido ou precisa ser revisto, modificado em relação ao equilíbrio físico, emocional ou psíquico. E André Luiz vai dizer assim naquele livro Ação e Reação: não podemos esquecer a necessidade da asepsia, da higiene, da medicação e dos cuidados no tratamento de qualquer e de toda enfermidade. Entretanto, a alma, a consciência, ao reencarnar, transporta suas necessidades que se refletem no corpo físico, exatamente naqueles órgãos ou naquelas partes mais favoráveis à eclosão de enfermidades relativa a cada um, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bactérias e bacilos. Como também, ao reencarnar, o ser traz as faculdades que possibilitam criar no corpo todas as espécies de anticorpos, recursos que podem ser ampliados consideravelmente pelas orações, pela disciplina, pelos hábitos corretos, pela boa resistência mental, pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos a nosso favor. Então, podemos dizer assim, na raiz profunda das enfermidades está uma necessidade de recomposição moral do ser eterno, uma evolução, um crescimento, aguardando um reajustamento interior de valores, sentimentos, condutas. É uma evolução. Não quer dizer que tem algo errado, quer dizer que tem algo que está em modificação, uma expansão, um crescimento, um ajuste. Joana de Ângeles vai dizer ainda mais uma vez assim: a cura real somente pode ser considerada quando o indivíduo tira proveitos demorados da experiência vivida. A cura real só pode ser considerada quando o indivíduo tira proveitos demorados da experiência vivida. Ou seja, aquilo que lhe acontece. Como acontece? É necessário ser metabolizado, refletido, pensar, aprender com esta experiência, seja lá o que for. É demorado no nosso ponto de vista. E continua ela: e para essa finalidade ser alcançada, é necessidade conseguir entender a mensagem profunda que a enfermidade ou um problema qualquer traz. O efeito desse entendimento opera-se do interior para o exterior. A doença, então, é um estado do ser humano, indicando que algo na consciência, lá dentro, não está em ordem. Não significa que não está errado, não está em ordem, está em modificação, em transformação, em crescimento. O não estar em ordem pode significar modificação, transformação, melhoria, que pode significar um amadurecimento, um progresso, uma evolução. Evolução é compreender conscientemente, é ter visão ampliada. Evolução é amor. A criatura então está pronta para crescer, para ascender, para um patamar melhor, alcançar um estado espiritual ou moral mais elevado, e para isso é necessário realizar uma última tarefa, um último ponto, um último estágio, para realmente amadurecer todo aquele novo entendimento, compreensão, percepção interior. Esta tarefa bem pode ser uma doença ou um problema qualquer, que se tornou visível, que aconteceu na forma de um sintoma, aqui no caso, corporal, é uma honestidade, está revelando, para despertar, chamar a atenção, colocar o ser, a criatura, no foco, para olhar mais para dentro, mais para si mesmo. Libertar-se do ego é um parto psicológico enorme, a sensação de insegurança é eminente. Porém, todavia, quando o relógio de evolução chega
no seu horário, quando chegou a sua hora de crescer, de amadurecer, de progredir, esse relógio de evolução chama você. É porque um amadurecimento, um crescimento está prestes a ocorrer. Chegou a hora de você tomar consciência de algo que até então você não percebeu. Ter mais consciência é ter mais liberdade, é ser mais responsável. Isso é um conjunto de recursos, de conquistas morais que o ser vai amealhando ao longo do tempo. Isso é feito por etapas, por estágio. E entre uma dessas estágios, essas etapas, muitas vezes ocorrem alguns problemas, dificuldades, doenças, que é para o amadurecimento final. Então, a cura real pode ser a inversão desse processo. Ou seja, algo lá dentro, nas profundezas do ser, na consciência, se tornou visível no corpo, por exemplo. E essa inversão, quer dizer, está visível no corpo. Então o corpo está chamando a atenção. Essa inversão é o esforço que você faz para alcançar um novo nível de consciência. Então, o seu corpo está revelando que algo está ocorrendo. Então é necessário você voltar-se para dentro, olhar, compreender-se, conhecer-se um pouco melhor. O que significa ter novas ideias, novos comportamentos, sentimentos mais nobres, trocar a raiva pela misericórdia, trocar a mágoa pelo perdão, sentimentos novos, uma compreensão mais ampla, maior. Esse caminho inverso é o caminho da cura real. Nesse sentido, os sintomas corporais perdem a razão de ser, porque eles estavam ali para chamar a sua atenção, para levar você ao amadurecimento, a uma reflexão, para levar você a perspectivas interiores novas, melhores, diferentes. Então, o motivo pelo qual aqueles sintomas corporais estavam ali presentes perdem o sentido. É a cura real e a doença vai embora. A doença então tem por objetivo conduzir a uma perfeição. As doenças são simplesmente um caminho para uma cura real, a da consciência. As doenças são simplesmente um caminho para a cura real da consciência. Não só as doenças, mas como toda e qualquer dificuldade de caráter exterior. São um caminho para levar você a um amadurecimento, a um progresso melhor. Lucas vai dizer assim lá no seu capítulo 15. Jesus que vai dizer, está registrado por Lucas. Pois que interessa ao homem ganhar o mundo, se vier a perder a sua consciência? Que vale isso? Não vale nada. Ou que daria o homem, então, em recompensa, em troca, para depois readquirir a sua consciência? As dificuldades, os problemas, a própria doença. Daria isso para voltar-se a ter, a crescer na sua consciência? Então vamos dar alguns exemplos aqui para ver se isso fica mais claro. Quanto maior o conflito, quanto maior o aborrecimento, quanto maior o estresse, quanto maior a insatisfação, maiores são as possibilidades de clinicamente ficar doente. Isso está em qualquer livro psicossomático, de qualquer por aí. Então, sintomas como resfriados, diarreias, dores de cabeça, ferimentos, náuseas, tendem a acontecer em ocasiões bem determinadas. Isso não é aleatório. Cada vez que temos um atrito desagradável no dia a dia, seja no lar, na família, seja no trabalho, seja onde for, cada vez que temos um atrito desagradável, a nossa linha de defesa contra as infecções diminui. É a imunoglobina, ou aqui vamos chamar de IgA, imunoglobina, IgA, que representa a nossa primeira linha de defesa contra os agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos. O IgA é constantemente renovado na superfície das membranas mucosas, do nariz, da garganta, dos brônquios pulmonares, dos intestinos, da vagina, todos os locais onde as infecções são uma ameaça constante. Por exemplo, um grupo de pessoas foi pedido para que elas lembrassem, recordassem de momentos bem difíceis, bem ruins, bem estressantes. E a simples lembrança desses momentos levou elas a um caos no ritmo cardíaco, um desregulamento. E após o período que alcançaram essa alteração cardíaca,
se fez uma avaliação do IgA e a secreção caiu nas 6 horas seguintes após estarem nesse estado de agitação, nesse estado de desequilíbrio cardíaco em função das lembranças e memórias negativas. Se a IgA caiu, a resistência às infecções diminuiu bastante. O mesmo experimento foi feito de uma forma contrária. Pediu-se para que pessoas lembrassem de momentos muito felizes, bons, positivos, evocar memórias positivas, a coerência cardíaca obtida ficou bem mais estável, o aumento de IgA cresceu e o nível de estresse e conflitos obtidos diretamente com resfriados e tal, diminuiu porque o IgA aumentou. Então vamos juntar tudo isso. Pensem assim, você está vivendo intimamente um grande conflito. Todos estamos vivendo, por exemplo. Enorme agitação mental, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que vai ser, como é que não vai ser, angústias, milhares de imagens mentais, aborrecentes, de irritação, de aflição, certo? Então, dentro de nós, aquela agitação, aquela fogueira mental, aquilo que arde, que queima na mente e no coração. Bom, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, vem lá um resfriado, ou vem lá uma infecção qualquer, e você fica com febre. E o seu corpo começa agora a arder e a queimar. Então o fogo que estava aqui, literalmente passou para o corpo. E o que é que o resfriado, a infecção, seja lá o que for, pede? Repouso, cama, desligar, aguardar. Não era exatamente o que poderia ter feito naquele momento em que todas aquelas ideias aborrecentes, aquele conflito, aquele estresse tinha ocorrido? Não é o que poderia ter feito lá? Mas aquilo literalmente passou para o corpo. O corpo está chamando a atenção. Então a doença é uma crise em que o mal pode se transformar em um bem. Para tanto é preciso baixar a guarda. Que em vez de resistir, em vez de você lutar lá contra o seu corpo, baixar a guarda significa, em vez de lutar lá com o seu corpo, você tem que ouvir a mensagem da qual a doença está tentando lhe comunicar, ele dizer. Milton Nascimento que diz assim, é preciso ouvir a voz do coração. Então essa decisão, ouvir o coração, ouvir a mensagem, ouvir o que a doença está querendo dizer, implica num grande número de pequenos sacrifícios em nosso interior, pois exige eliminar muitos pontos de vista, muitos caprichos, muitas opiniões pessoais, considerar novas ideias, rever pontos de vista, ou seja, deixar um monte de coisas velhas para trás. A cura está sempre associada a uma ampliação da consciência e a um amadurecimento pessoal. E alguém vai falar assim para mim, para nós, puxa, mas e as crianças que nascem doentes? Ou doenças de nascença, como é isso? Bom, podemos dizer assim, que viemos a este mundo em um corpo novo, mas com uma consciência velha. O estado da consciência que trazemos ao receber um novo corpo é a expressão do ponto em que chegamos na vida passada. A gente só traz para essa e continuamos. Outras pessoas vão falar assim, puxa, e a velhice, a idade avançada, né? Uma série de problemas médicos relevantes que surgem. Bom, o avanço da idade acentua os problemas ainda não resolvidos. É isso que acontece na velhice. Os problemas não resolvidos emergem, porque o tempo está acabando. Então, fazer emergir as questões da consciência ainda a serem desenvolvidas, resolvidas. Então, os órgãos do corpo humano na velhice estão apenas desgastados ou também estão suportando 50, 60, 70, 80 anos pensamentos, emoções, sentimentos, de qual valor, de qual qualidade? Chico Xavier vai dizer assim, a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. O espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo.
Na realidade de Chico Xavier, toda doença no corpo é um processo de cura da alma. O que precisamos então fazer com tudo isso agora, com todas essas informações, com toda essa reflexão? Qual é a saída? Reflexão. Se observar mais. Só isso. É isso que todos esses estresses, todos esses obstáculos, todas essas adversidades, todas essas enfermidades estão pedindo para você. Se observe mais. Tudo o que acontece com você é para uma finalidade grandiosa. Tenha certeza disso. Pergunte sempre assim: o que posso fazer, o que consigo aprender com tudo isso que está me acontecendo? O que eu tenho que aprender? Olhe para dentro de você, lá estão todas as suas respostas, é o caminho inverso. O corpo, o que está visível, exterior de você, o que está ali por fora, o que o seu corpo está revelando, é para chamar a sua atenção, para olhar para dentro. Lá, resolvido lá dentro, o corpo naturalmente volta ao equilíbrio normal. Então, olhar para dentro, refletir mais, observar-se mais, nos leva a uma consciência maior. Isso é saúde, isso é perfeição, isso é liberdade. Então, daqui para frente, em tudo que você for fazer, questione-se sempre assim: eu estou fazendo, agindo com consciência? Essa é a pergunta fundamental em qualquer coisa. Você fuma, por exemplo. Pergunte-se, isso é consciência? Por que eu estou fumando? Ou uma outra qualquer, um outro evento qualquer, uma outra circunstância qualquer. Por que eu tomo esse comprimido para dormir? Por que eu faço, por que eu ajo assim? Por que... Pergunte sempre, estou agindo com consciência? A única coisa que sobrevive à morte é a nossa consciência. E é a coisa que nós mesmos nos preocupamos durante toda a nossa vida. E é aquilo que vai depois persistir. O objetivo da vida é a nossa conscientização. Esse objetivo é válido para todo o universo. Vamos lembrar agora, para terminar, a última frase, aquele momento de Jesus onde ele fala assim: ore no secreto do seu coração e o seu Pai. Então vamos melhorar essa compreensão. Medite sobre você no secreto da sua consciência. E teu Pai, que vê no secreto da sua consciência, providenciará os recursos para a sua cura real.